Boa. E eu queria saber, então, eu acho que para começar, a gente poderia falar sobre essa diferenciação, né? Sobre psicanálise, o psicólogo, psicanalista e tem outro Tem termo. vários termos aí. Tem outros termos? Tem vários termos. Deixa eu esclarecer algumas Tá. coisas, Vilela. Antes disso, eu só queria dizer uma coisa, que é te agradecer profundamente por ter aberto esse debate aqui pra gente. E vou te falar por quê. Eu queria saber, é uma questão É um debate, nós dois discordamos, tá? Mas o que acontece? Eu não sei se você tem noção disso, mas esse tipo de debate, onde você tem pessoas, né? Lucas, um doutor, eu, um doutor, né? Quem fizemos doutorado, inclusive conversando agora em épocas muito semelhantes ali. Esse tipo de debate, no mundo acadêmico, ele é raríssimo. Por duas razões. Primeiro, porque quando você tem. É tipo assim, ele tem 20 minutos pra falar, eu tenho 20 minutos pra falar, a plateia faz pergunta, acabou, ele sai com as crenças dele, eu saio com as minhas, etc. Essa é uma coisa que é problemática. A outra coisa que é problemática é que, tradicionalmente, o que acontece? Psicanalistas só vão conversar com psicanalistas. Terapeutas cognitivos só vão conversar com terapeutas cognitivos. Então a gente fica dentro das nossas próprias bolhas, entende? Faz sentido. E aí é muito ruim isso, porque ele vai lá dar a palestra dele, ele é aplaudido. Eu vou lá dar minha palestra, eu sou aplaudido. Então raramente a gente tem a oportunidade de sentar com papéis, com artigos, com ideias e falar, eu discordo disso, eu concordo com aquilo, aqui você tá errado por causa disso, com respeito, com ciência, com lógica, com argumentos. Então eu queria só te dizer obrigado a você, obrigado ao Lucas por ter tirado esse tempo e vindo aqui, porque isso é raríssimo de acontecer. Pô, e isso é saber. essencial pro progresso de qualquer ciência. E a gente tem feito isso em várias áreas, né? Sim. Tanto religião quanto ciência, a gente tem abordado muito aqui visões diferentes, linhas de entendimento diferentes, fizemos já debate também, comunismo e liberalismo, sabe? Perfeito. Igreja católica, igreja protestante, então... Perfeito. Tem sido um raríssimo espaço de diálogo, né? Agradecer também ao Wesley, que foi quem Que intermediou. intermediou aí o Exatamente. processo, né, fomentou aí essa discussão. Essa discussão. Vamos lá, então. Vamos lá, então deixa eu começar, depois eu passo a palavra pro Lucas. Então, o que acontece? A psicologia, ela é uma área multifacetada, que ela tem interesse em várias coisas, né? Ela tem interesse basicamente no funcionamento do ser humano. Por que ele faz o que ele faz, ele pensa o que ele pensa, ele sente o que ele sente, e assim por diante. Então, é uma disciplina multifacetada em que você vai ter desde pesquisa com um rato de laboratório, a análises socioculturais, a experimentos, a trabalhos observacionais, etc. Só que dentro da psicologia, a gente precisa entender, assim como em outras áreas, uma diferença que existe entre a disciplina psicologia e aquilo que é chamado de doutrinas e que na faculdade a gente aprende mais como abordagens. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, o que é ciência? A gente tende a responder coisas tipo biologia, química, física e tal. E eu já tentei explicar isso e tomei um monte de hate, mas nenhuma dessas coisas é, em si, ciência. Essas coisas são disciplinas, elas são áreas do conhecimento. Por exemplo, na biologia, você tem a disciplina da biologia, você tem a doutrina, por exemplo, da teoria da evolução das espécies, que é uma doutrina científica. Você vai ter a doutrina do design inteligente, que é uma doutrina não científica. Por exemplo, na geologia, você tem, enquanto uma disciplina, a doutrina da Terra plana, que é uma doutrina pseudocientífica. O que é a psicanálise? A psicanálise é uma doutrina dentro de várias doutrinas que existem dentro da psicologia. Então, a psicanálise é uma delas, o behaviorismo é outra delas, o psicodrama é outra delas, e assim por diante. Tudo está dentro de... A gente chamaria dentro da psicologia. Isso, dentro de um guarda-chuva. Campo psicológico. Exato, do campo psicológico. E aí existe um atravessamento com a psiquiatria, que é uma especialidade médica, tá? Só que cada doutrina tem o seu conjunto de princípios. Então,
Você vai olhar para a psicanálise, já eu passo a palavra para o Lucas explicar o que é psicanálise, ela tem os seus conceitos, os seus princípios, os seus processos que tentem fazer o quê? Entender quem é o ser humano, porque ele faz o que ele faz, sente o que sente, pensa o que sente, por que ele adoece, por que, sei lá, ele levanta no cinema e metralha todo mundo. E cada doutrina, não sei se necessariamente todas elas, você tem a prestação de serviços. Então você, por exemplo, tanto o Lucas quanto eu somos terapeutas. Nós atendemos pessoas que procuram um psicólogo clínico. Essas doutrinas orientam a forma de fazer a psicoterapia, que é essa intervenção, esse trabalho colaborativo, onde você vai tentar entender os problemas, produzir mudanças. Só que um psicoterapeuta que trabalha sob a ótica psicanalítica vai trabalhar de um jeito, o que trabalha sob a ótica de outra abordagem vai trabalhar de outro jeito. Então, para quem não é da área, eu acho que essa é uma distinção importante, porque quando, inclusive, começou esse debate antigo, né, da psicanálise, se ela é científica ou não, parecia que era um ataque à psicologia como um todo. E, na verdade, foi uma discussão em torno da psicanálise, tá? Então, vou passar pro Lucas aí explicar pra gente o que é exatamente a psicanálise. Isso.